Bem-vindo ao NTD Notícias. Eu sou Rui Bocanera. Vamos aos destaques dessa semana. Cristina Fernandes celebra vitória esmagadora em sua reeleição. Parlamento boliviano aprova negociação com grupo indígena sobre proposta de estrada na Amazônia. E o Brasil pode se tornar Brasil Meca para desempregados europeus. A presidente da Argentina, Cristina Fernandes, celebra com milhares de apoiantes após sua vitória esmagadora na reeleição. A presidente da Argentina, Cristina Fernandes, comemorou no domingo 23 de outubro sua vitória nas eleições, coroando uma recuperação que parecia impensável devido ao seu turbulento primeiro mandato. Ela obteve 53% dos votos, 36 pontos percentuais à frente de seu rival mais próximo, o candidato socialista Hermes Biner. Na sede de seu comitê eleitoral, Cristina Fernandes evocou a memória de seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner. A esta mujer no la mueve ninguna ambición, no la mueve ningún interés, solo la mueve el profundo amor que siento por la Argentina, por la patria y la necesidad de honrar la memoria de él y de miles como él que dieron su vida por la patria. De eso me siento responsable. A morte de Kirchner provocou uma onda de nostalgia dos melhores anos de seu governo e a simpatia para uma mulher que de repente parecia mais carismática. Mais tarde, a presidente reeleita falou para a multidão reunida em frente à Casa Rosada. Fogos de artifício, bandeiras com a imagem de Evita Perón e canções peronistas encheram a praça enquanto a presidente falava. Eu já he logrado todo o que sonhava e que não sonhei também. ¿Quién soñó alguna vez que yo podía ser presidenta y reelecta por los números que estamos mirando? Si en esta misma plaza hace 2 años estábamos tan enfrentados los argentinos y tan desunidos. O resultado de domingo marca uma mudança dramática das previsões para uma líder que, segundo alguns críticos, deixaria o poder cedo devido aos protestos dos agricultores e da classe média que reduziram sua taxa de aprovação logo após ela assumir o cargo. A melhora nas pensões e benefícios de bem-estar infantil deram-lhe uma base leal de eleitores. Enquanto isso, Biner, o candidato mais palatável, em uma oposição fragmentada, reuniu-se com seus seguidores prometendo pressionar. Nuestro compromiso es con la nación. Nuestro compromiso es con el país, con la patria. Nuestro compromiso es con los valores. Y así nos va a encontrar todos trabajando juntos, porque esto recién empieza. Apesar da inflação de 2 dígitos e outros sinais de tensão decorrentes das condições globais, a economia argentina está crescendo em cerca de 8% ao ano e recuperou alguma de sua glória como o celeiro do mundo com o aumento da exportação de grãos. O desemprego está no nível mais baixo em 20 anos. Eleitores com lembranças da hiperinflação do final dos anos 80 e da grave crise econômica ocorrida há 10 anos têm boas razões para pensar que as coisas poderiam ser piores do que são hoje. Os índices da vitória de Cristina Fernandes devem lhe dar um forte respaldo para um mandato destinado a aprofundar as políticas econômicas não convencionais que alegram a maioria dos eleitores. No entanto, as propostas da presidente reeleita incomodam os investidores e agricultores. Legisladores bolivianos aprovam um acordo negociado entre o presidente Evo Morales e grupos indígenas que protestavam contra a proposta de construção de uma estrada em terras protegidas da Amazônia. Após 2 meses de marcha, manifestantes indígenas agora estão acampados e mantêm vigília diante dos edifícios do governo. Eles comemoram na segunda-feira, 24 de outubro, a aprovação de uma lei que protege suas terras de uma controversa estrada, cujo traçado deve atravessar um protegido parque amazônico, ao qual eles chamam de casa. O grupo indígena ganhou a atenção, juntamente com a simpatia de muitos bolivianos. Eles realizaram caminhada de 2 meses, desde o território indígena dos Chipnis até La Paz, para exigir uma reunião com Morales. A indignação se espalhou pela Bolívia após uma violenta repressão policial que tentou bloquear a marcha dos manifestantes para La Paz.
O líder indígena Adolfo Chaves disse que, apesar dos confrontos e manifestações prolongadas, eles não são inimigos do governo. Quantas vozes entre prantos nos montes nos fizeram escutar? Momentos de desespero apenas para nos reencontrarmos a nós mesmos. Eu não sei. Não nos tomem como inimigos. Nós somos seus irmãos. Em tom apaziguador, Morales manifesta sua admiração pelos manifestantes e pela sua causa. Eu só quero dizer, irmãos de base e manifestantes, seguramente com muito esforço levaram essa marcha. E como um manifestante, eu sei como é uma marcha. Por isso, não era um interesse personal. Por isso não era por interesses pessoais nem do governo nacional, mas sim um pedido clamoroso de tantas autoridades eleitas dos departamentos para esse caminho. Um líder indígena da região dos Chipines, Fernando Vargas, pediu a Morales e ao governo para manter as promessas de proteger o ambiente onde vivem. Queremos dizer ao irmão presidente Juan Evo Morales Aima que até a nível internacional ele é o primeiro presidente da América Latina e do mundo defensor da Mãe Terra. Aqui também que o faça. Aos senhores ministros de Estado, que sejam coerentes com os discursos do presidente, que sejam coerentes com o que se reflete a nível internacional, assim também em nosso país. Isso nos vai ajudar a viver em harmonia entre todos os bolivianos. A maioria dos manifestantes, que são de classes menos privilegiadas, comemorou a decisão dançando músicas típicas da região, na praça onde estavam acampados. As taxas de desemprego sobem na Europa e, como consequência do aprofundamento da crise econômica, o crescimento do Brasil está atraindo milhares de estrangeiros que buscam uma vaga de emprego. Um número crescente de profissionais europeus estão em busca de empregos em países situados no outro lado do Atlântico. O Brasil se tornou um grande atrativo para os desempregados europeus. No país, há vários setores em expansão e que apresentam falta de mão de obra qualificada. O empresário português David Bernardo é um dos novos expatriados a ser beneficiado pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Bernardo criou uma página sobre empregos para estrangeiros no Brasil no Facebook, chamando trabalhadores europeus para servir as empresas locais. Os empresários brasileiros necessitam de mão de obra qualificada. A Europa necessita de empregos nessa fase. Esperamos que a situação altere e a situação, eu acredito que vai melhorar na Europa, mas nesse momento acho que há uma procura grande no Brasil e uma oferta grande na Europa. Um estudo recente mostrou que as empresas brasileiras estão contratando mais do que nunca, sendo que 80% delas planejam expandir sua equipe de funcionários no segundo trimestre de 2012. Foi assim que Fabrice Wirman, um francês de 27 anos de idade, terminou como um consultor de marketing na filial brasileira da empresa francesa Ticket. Ele está em melhor situação do que seus colegas de faculdade que, em sua maioria, estão servindo mesas em restaurantes de Paris ou se encontram desempregados. J'ai plein d'amis qui m'envoient des CV, qui veulent trouver du travail au Brésil. Bien sûr, pour avoir un visa au Brésil, c'est un peu compliqué. Premier, on a besoin de trouver un travail et après on peut avoir un visa. Donc le CV est une partie très importante. Les écoles françaises, certaines écoles françaises ont des parceries avec Book ou McKinsey ici, mais la grande majorité n'a pas. Et l'autre problème, spécialement des Français, mais ça s'applique un peu aux Anglais aussi, la langue. O desemprego entre os jovens na Espanha supera o índice de 40% e, no geral, a taxa de desemprego é a mais elevada entre os países da União Europeia. A história se repete em Portugal e também na Itália, onde as pessoas têm empregos de baixa qualificação vinculados a contratos temporários. Então, fugir para o outro lado do mundo não é mais uma simples aventura, mas uma necessidade financeira. O presidente do Conselho Nacional de Imigração no Brasil, Paulo Sérgio de Almeida, disse que o crescimento do país abriu oportunidades de negócios para os estrangeiros. Eu acho que a crise ela acaba ressaltando a importância do Brasil no contexto internacional.
né? Então, você está vendo os países europeus com crescimento baixo, né? Não só os países europeus, mas como outras regiões do mundo com crescimento muito baixo. Então, as regiões do mundo onde o crescimento é mais alto, né? Como o caso do Brasil e outros países em desenvolvimento, isso torna esses mercados ainda mais atrativos para os investimentos. Entretanto, sem uma solução para a crise da dívida europeia, as perspectivas internacionais pioraram e isso também se reflete na saúde da economia dos países emergentes, como é o caso do Brasil, onde as taxas de crescimento devem cair em face de uma crise econômica globalizada. Veja após os comerciais. Protesto eclode em Hong Kong contra a decisão do Tribunal Superior sobre a residência permanente de trabalhadores estrangeiros. Partido Islâmico comemora vitória eleitoral na Tunísia. No domingo, mais de 1.000 pessoas se uniram em Hong Kong para protestar contra uma decisão judicial que concedeu aos trabalhadores domésticos estrangeiros o direito à residência. Os manifestantes estão preocupados com a possibilidade de que isso estabeleça um precedente e que milhares de outros estrangeiros também reclamem residência. Mais de 1.000 pessoas tomaram as ruas de Hong Kong no domingo. Elas protestam contra uma decisão do Tribunal Superior que deu permissão para que uma empregada doméstica filipina possa requerer residência permanente. Moradores estão com medo de que a decisão do tribunal abra um precedente para milhares de pessoas reivindicarem residência. Muitos estão preocupados e acham que a decisão irá desencadear uma avalanche de imigrantes e sobrecarregar os limitados recursos da cidade. Somos contra pelo simples fato de que, se esse grupo de empregados domésticos estrangeiros ganharem residência permanente, isso significará um súbito afluxo de pessoas que virão para Hong Kong. E Hong Kong é um lugar muito pequeno e com recursos limitados. Em 30 de setembro, o Tribunal Superior de Hong Kong concedeu permissão para uma empregada doméstica filipina se candidatar à permanência definitiva na cidade. O tribunal declarou que é inconstitucional barrar trabalhadores domésticos de reivindicar residência. O caso gerou polêmica generalizada. Os moradores pedem ao tribunal para revogar a decisão. O governo de Hong Kong apelou contra a decisão do tribunal. O grupo de direitos humanos de imigrantes dizem que se trata de igualdade de direitos e não desencadeará uma enxurrada de pedidos de residência. Outros discordam. É um argumento hipócrita simplesmente porque, quando eles vêm para trabalhar em Hong Kong, eles sabem muito bem que a lei, naquele momento, especifica o período em que um trabalhador estrangeiro doméstico pode permanecer em Hong Kong. Esse período não é contado para a concessão da residência permanente. Eles já sabem disso quando vêm para trabalhar em Hong Kong. Na próxima semana, o tribunal decidirá sobre mais 2 casos similares. Enquanto isso, o Departamento de Imigração de Hong Kong diz que vai adiar os pedidos de residências permanentes de trabalhadores domésticos estrangeiros. Um filme sobre a ativista democrata birmanesa Aung San Suu Kyi aparentemente não é bem-vindo na China. Relatos indicam que a censura da mídia alertou contra quaisquer promoções para o filme intitulado A Dama. Internautas dizem que trailers e comentários já foram retirados de sites de compartilhamento na internet. O tema é sobre a vida de uma mulher que defendeu a democracia na Birmânia. Porém, o filme que conta a história da Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, pode não ser disponibilizado para os espectadores da China. Em sites populares de compartilhamento de vídeo, páginas com prévias do filme foram removidas. Alguns acreditam que a interdição se deve ao fato de que o filme foca na democracia, assunto que o regime chinês prefere evitar. Na quinta-feira passada, um blogueiro que responde pelo pseudônimo de Coara disse que a administração estatal chinesa para assuntos de rádio, filme e televisão proibiu todas as notícias, anúncios e imagens sobre o filme de Aung San Suu Kyi, aparentemente porque o filme mantém materiais que violam o regulamento. A proibição parece já ter sido aplicada, já que os internautas dizem que eles não conseguem mais encontrar trailers do filme em sites de compartilhamento de vídeo.
A atriz malaia Michelle Yeoh estrela o filme, que é dirigido pelo francês Luc Besson. O filme conta como Aung San Suu Kyi lutou pela democracia e pelos direitos humanos na Birmânia através de meios não violentos, mas foi colocado sob prisão domiciliar prolongada depois de liderar o seu partido a uma vitória eleitoral em 1990. Suu Kyi ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991. Faz apenas um ano que ela foi oficialmente liberada. A advogada que atua em Xangai, Li Tiantian, acredita que o regime chinês baniu o filme porque Suu Kyi se tornou um símbolo de algo que ele teme. O regime está sempre com medo destas coisas. Eles não precisam de nenhum motivo especial. Eles estão apenas com medo, mas especificamente tratando-se de uma pessoa que lutou pela democracia de seu país. Histórias como essas são temidas pelo regime chinês. O regime chinês realiza forte censura sobre filmes e conteúdos de mídia. Em 2010, a versão 2D do filme Avatar foi proibida porque o enredo lembra os espectadores dos violentos despejos forçados que acontecem extensivamente em todo o país. O Ennahda, Partido Islâmico de Orientação Moderada, comemora a vitória eleitoral que obteve em recentes eleições na Tunísia. Seus dirigentes asseguram aos outros partidos que adotaram uma postura no sentido de formar um governo inclusivo no país. Na terça-feira, 25 de outubro, o Partido Moderado Islâmico da Tunísia reivindicou uma vitória durante a primeira eleição do país, após a Primavera Árabe. Esses resultados emitem uma mensagem para a região de que os islamitas, outrora proibidos, hoje entram na disputa direta pelo poder. Buscando tranquilizar os secularistas na Tunísia e em outros lugares, que veem essa vitória como uma ameaça aos valores liberais da região, dirigentes do partido disseram que iriam dividir o poder e que não conduziriam o país através de medidas radicais. O povo tunisiano deu ao Ennahda mais de 40% dos assentos na Assembleia. Autoridades eleitorais dizem que houveram apenas pequenas violações e monitores ocidentais aplaudiram a eleição. Mesmo que o resultado oficial corresponda aos números projetados pelo Partido Islâmico, ele terá que formar aliança com partidos seculares, se quiser manter uma maioria legislativa. É nisso que os demais partidos apostam, justamente para diluir a influência do Ennahda. Ghilazi disse que o partido iria garantir a continuidade e trabalhar com outros partidos. Nós não vamos isolar nenhum partido político dentro do conjunto, ou fora da montagem, ou figuras de renome nacional, ou grupos de consulta sobre as instituições democráticas. Essa foi a primeira vitória de um partido islâmico no mundo árabe, desde que o Hamas ganhou uma eleição em 2006, nos territórios palestinos. Em frente ao prédio da Comissão Eleitoral, um grupo de 400 manifestantes carregavam cartazes dizendo "Que democracia e que vergonha, Ghanouchi!". A polícia dispersou o grupo, mas sem emprego de violência. Informações prévias mostraram que o Ennahda tinha assegurado 37 assentos de um total de 217, que compõem a Assembleia. Seu rival mais próximo, o Congresso Secularista para a República, tinha garantido apenas 13 lugares. 2 oficiais chineses, um que trabalhava para o Banco Central do regime chinês e outro para uma agência de estatísticas, foram presos após divulgarem informações financeiras que o regime considerou confidenciais. Wu Xiaoming e Sun Jian foram condenados de 5 a 6 anos de prisão por lucrarem com negócios na Bolsa, baseando-se em informações vazadas e por ganharem dinheiro ministrando palestras sobre temas econômicos que o regime rotula como além da jurisdição. O PCCH mantém um rígido controle sobre as informações financeiras que afetam o mercado acionário da China e tornou ilegal compartilhar informações que em outros países seriam consideradas públicas. Veja após os comerciais, vítimas do terremoto na Turquia lutam por abrigo e melhores do jazz se reúnem para o festival anual Mada Jazz Car. Wall Street sobe quase 3%, enquanto uma dívida europeia inicia um restabelecimento nas ações. Vamos assistir. O valor de ações norte-americanas subiu mais de 3% nessa quinta-feira, 27 de outubro. Isso resulta de um acordo feito pelos líderes europeus para ajudar a conter a crise da dívida que vem se desenvolvendo há mais de 2 anos na zona do euro. O acordo financeiro feito na Europa levantou uma nuvem que pairava sobre os mercados em todo o mundo.
Analistas veem a evolução europeia removendo riscos para a economia dos Estados Unidos da América e abafando os temores de que a crise viesse a transbordar para o sistema financeiro global. O mercado estava, nos últimos 2 dias e até mesmo por meses, sendo negociado na base do medo. O mercado teve uma agregação tremenda hoje, porque o medo foi aliviado. Esse alívio veio dos primeiros ministros da zona do euro, que se uniram em um projeto que permitirá que as nações soberanas que estão com problemas de dívida, como a Grécia, a Espanha, a Itália, aliviem as suas dívidas, por assim dizer. E o que eles propuseram é algo sobre o que o mercado reagiu de forma muito positiva. O otimismo de que um acordo seria realizado para evitar a crise financeira generalizada alimentou a recuperação do mercado em outubro. Os ganhos do dia levantaram o Standard & Poor's 500 acima de sua média móvel de 200 dias, pela primeira vez desde o início de agosto. Um sinal que mostra uma tendência de melhoria para as reservas, depois de 5 meses seguidos de perdas. Se for considerado o volume de negócios, esse foi o mais forte dia, desde 4 de outubro. E o aumento acima da média móvel de 200 dias podem puxar mais compradores de longo prazo no mercado para os próximos dias. Em um sinal positivo para a economia dos Estados Unidos da América, a estimativa do governo de crescimento para o terceiro trimestre expandiu, se apresentando em marcha mais acelerada em um ano. Manifestantes do movimento Occupar Wall Street entram em confronto com a polícia e a marcha noturna por Manhattan se transforma em caos. A marcha pacífica de solidariedade virou tumulto nesta quarta-feira, quando os manifestantes do Occupar Wall Street entraram em confronto com a polícia. Cerca de 500 manifestantes marcharam no início da noite em direção à prefeitura em Manhattan para mostrar o seu apoio ao protesto Occupar Oakland, que se tornou violento na terça-feira, quando a polícia usou gás lacrimogêneo e fez mais de 85 detenções. No entanto, ao retornarem à sua base no Zachary Park, em Manhattan, a metade dos manifestantes desafiou a polícia, recusando-se a ficar na calçada. Isso os levou a um jogo de gato e rato com as autoridades. Cerca de 250 manifestantes correram pela rua, seguidos por veículos da polícia que tentavam encurralá-los. A polícia fez dezenas de prisões, mas não aplicou as medidas duras que foram vistas em Auckland. Madagascar recentemente foi a anfitriã da 22ª edição do Festival Internacional Madagascar. Foram 2 semanas de composições musicais que reuniram bandas de jazz locais e internacionais. O tema desse ano foi Juventude e como incentivar os jovens a apreciar jazz. Os amantes do jazz também ouviram o som de músicos da França, Suíça, Itália, Rússia, Noruega, Israel, Brasil e dos vizinhos da Ilha da Reunião. O Madagascar remonta ao ano de 1950, onde um grupo malgache de músicos amadores organizava festas dançantes que incluía performances de jazz. Mas a evolução do jazz em Madagascar, interrompida por longos anos devido à agitação política, foi revivida na década de 80. Écoutez, il y a une émergence de jeunes cette année, enfin ou plutôt tout le temps, mais on n'a pas l'habitude de s'y intéresser en général, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut faire un focus particulier sur la jeunesse parce qu'il faut assurer la relève. La relève, le jazz c'est un patrimoine et pour pouvoir le léguer, il faut aussi préparer la jeunesse pour le recevoir. Desde a sua criação, o Madagascar tem tido uma série de nomes de prestígio em seu palco, tais como o Quarteto de Cordas Soweto, da África do Sul, Saxa Barna, de Cuba, Howard Sylvia, dos Estados Unidos, assim como artistas como Omi Ground, Andy Robertson e Rebison Rebel. C'est la première fois que je viens à Madagascar. C'est une expérience très enrichissante parce que la culture malgache, elle est très riche musicalement et c'est très fébrile aujourd'hui l'ambiance ici à Ansamanitra avec le Colisée, tout ça. Il y a plein de groupes, c'est des belles rencontres derrière et voilà, je suis très content et très ému d'être là aujourd'hui. Madagascar, juntamente com Camarões e África do Sul, estiveram entre os primeiros países africanos a instituir o jazz. Isto permitiu ao artista malgache Nicolas Votamanga aprimorar suas habilidades enquanto ainda jovem. Je participe à ce festival depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 17 ans. Comme ça, c'est un festival qui évolue pas mal vers une internationalisation de la musique malgache, entre autres et des artistes malgaches. Et puis, il y a cette rencontre avec les artistes étrangers qui est
vraiment un facteur de développement artistique, culturel. O festival, que durou 2 semanas, também ofereceu oficinas e reuniões entre o artista malgache e artistas internacionais, bem como concertos e filmes especiais. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por assistir ao nosso programa e até a próxima semana.